Sou Lauren Escobar, do estúdio Lauren Escobar. Sou escritora. Tenho aí 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho, canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência aqui ao livro de Jó. Vamos ler agora o 31. Leu 31, 32 e 33, certo? Jó declara sua integridade. Fiz aliança com meus olhos, como, pois, os fixaria eu numa donzela? Como porção, pois teria Deus lá em cima a herança de Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é perdição para o iníquo e infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus em meus caminhos, ou não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade, se meu pé se apressou por engano, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. E os meus passos se desviaram do caminho de meu coração, segue os meus olhos, as minhas mãos, se apegou qualquer mancha, então semei eu outro, como sejam arrancados os renovos do meu campo. E se meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outro se encurve sobre ela, pois seria isso um crime hediondo, delito a punição de juízos, pois seria fogo que consome até a destruição, desarraigada toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então me faria, ou quando Deus se levantasse, e inquirido ele por causa que lhe respondia eu, aquele que me formou no ventre materno não os fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Se reviva os que os pobres desejam, eu fiz desfalecer os olhos da viúva. Ou se sozinho comi, o meu bocado é o órfão, dele não participou, porque desde a minha mocidade cresceu comigo, como se eu lhe fora o pai. Desde o ventre da minha mãe fui o guia da viúva. Se alguém vi perecer por falta de roupa, ou ao necessitado que não ter cobertos, os seus lombos não me abençoaram, e se não me aguentava como a lã dos meus cordeiros, eu levantei com a mão contra o órfão que me ver apoiado pelos juízes da porta, então caia a omoplata do meu ombro, seja arrancado meu braço e articulação, porque castigo de Deus seria para mim uma sombra, e não poderia enfrentar sua majestade. Seu ouro pus a minha esperança, e de seu ouro fino em ti confio, e me alegrarei por serem grandes os meus bens, por ter as minhas mãos alcançado muito. Olhei para o sol quando resplandecia, e para a lua que caminhava esplendente, o meu coração que deixou enganar em oculto, e beijos lhe atirei com mão. Também isto seria delito, a punição de juízes, pois assim negaria a Deus lá de cima, e me alegrei da desgraça de que meu ódio exaltei, quando o mal atingiu, também não deixei pecar minha boca, pedindo com imprecações a sua morte. Se a gente de minha tenda não disse, a quem haverá que não saciou de carne provida por ele? O estrangeiro não pernoitava na rua, as minhas portas abria vindame, e como Adão encobria as minhas transgressões, ocultando o meu delito ao meu seio, porque eu temia a grande multidão, e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que calei
e não saí da porta, tomara eu tivesse que me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada, que Todo-Poderoso me responda, ou que meu adversário escreva a sua acusação, por certo que levaria sobre o seu ombro atalai sobre mim, como coroa mostrar-lhe o número de meus passos, como príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra ti, e se seus sucos juntamente chorarem, se comi os seus frutos, sem tê-la pago devidamente, e causei a morte dos seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada joio. Fim das palavras de Jó. Eliú irado contra Jó e seus 3 amigos. 32. Cessam aqueles 3 homens de responder Jó, tocante por ser justo em seus próprios olhos. Então se acenderam a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita da família de Rão. Acendeu a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Também a sua ira acendeu contra os 3 amigos, porque os mesmos, não achando eles que responder, condenavam Jó. Eliú, porém, esperava para falar a Jó, pois era de mais idade do que ele. Vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. Eliú vinga o seu direito de responder a Jó. Disse Eliú, filho de Baraquel, o buzita: eu sou de menos idade de vós, sois idoso. Arrecei-me e temei vós declarar minha opinião. Dizia-me eu, falei os dias à multidão dos anos, ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito do homem, e o sopro de Todo-Poderoso o faz sábio. Os de mais idade não é que são os sábios, nem os mais velhos os que entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvido também, e eu declararei a minha opinião. Eis que aguardei a vossas palavras e dei ouvido a vós considerações, enquanto quem sabe buscáveis o que dizer. Atentado, pois, para vós outros, eis que nenhum de vós houve que refutasse a Jó, nem que respondesse às suas razões. Não vos desculpei, pois dizendo, achamos sabedoria nele. Deus pôde vencê-los, e não o homem. Ora, ele não me dirigiu palavra alguma, nem me retoqueei com vossas palavras. Jó 3 são pasmos já. Os 3 estão pasmos, já não respondem. Falam-lhe as palavras da casa, devem respirar, pois não falam. Estão parados e nada mais respondem. Também eu concorrerei como minha resposta, declararei minha opinião, porque tenho muito que falar, o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como vinho, sem respiradouro, como odres novos, prestes a arrebatar-se. Permiti, pois, que eu fale para desafogar-me. Abrirei os lábios e responderei. Não farei acepções de pessoas, nem usarei de lisonjas como o homem, porque não sei lisonjear. Em caso contrário, em breve me levaria ao meu Criador. Eliú repreende a Jó. Ouve, pois, Jó, as minhas razões, e dá ouvido a todas as minhas palavras. Passo agora a falar, a minha boca fala a língua, as minhas razões provam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios proferem o puro saber. O Espírito de Deus me fez, o sopro de Todo-Poderoso me dá vida. Se podes contestar-me, dispõe bem as tuas razões perante mim e apresenta-te. Eis que diante de Deus sou como tu és, também sou formado do barro, por isso não te inspiro terror, nem te será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade,
falaste perante mim e ouvi o som de suas palavras. Estou limpo sem transgressões, puro sou e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretexto contra mim e me considera como seu inimigo. Põe no troco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Nisto não tens razão. Eu te respondo, porque Deus é maior do que o homem, porque contendes com ele, afirmando que não te dá contas nem nenhum dos seus atos. Pelo contrário, Deus fala de um modo sim, de dois modos mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhe abre os ouvidos e lhe cela a sua instrução, para apartar o homem o seu desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também o seu leito é castigado com dores, com incessante contenda de seus ossos, de modo que sua vida abomina o pão e sua alma comida apetecível. Sua carne que sua via agora desaparece, seus ossos que não se viam agora se descobrem. A sua alma que vai chegando à cova e sua vida aos portadores da morte. Se com ele houver um anjo intercessor e um com milhares para declarar ao homem o que lhe convém, então Deus terá misericórdia dele, dirá ao anjo, redime-o para que não desça a cova. Achei resgate da carne, se rebustecerá como o vigor de sua infância, e ele tornará os dias de sua juventude. Deverás orará a Deus, e lhe será propício, como o júbilo verá a face de Deus, e este lhe restituirá da sua justiça. Cantará diante dos homens e dirá: pequei, perverti o direito, não fui punido segundo merecia. Deus redimiu a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto é obra de Deus, 2, 3 vezes para com o homem, para reconduzir a cova a alma e iluminar a luz dos viventes. Escuta, pois, Jó, ouve-me, cala-te e eu falarei. Se tens alguma coisa a dizer, responde-me, fala, porque desejo justificar-te, senão escuta-me, cala e ensinar-te a sabedoria. Sou Laura Escobar, sou escritora.